A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Deus abençoe grandemente a vida de cada um e que através desse entendimento de hoje a gente possa crescer em entendimento e espiritualmente para a honra e glória do nosso Senhor. Nós temos, irmãos, aprendido algumas coisas a respeito da vida financeira, princípios para ter uma vida financeira digna. Nós aprendemos que é da vontade do Senhor, sim, que a gente tenha uma vida onde a gente não vá dever nada a ninguém, onde a gente possa cumprir com os nossos compromissos, onde a gente possa estar abençoando a obra, abençoando a vida de outras pessoas também. Nós aprendemos ali em Filipenses que o nosso dar tem que ser constante para o nosso próprio bem, que não pode ser de maneira esporádica, mas de uma maneira consistente, e esse dar tem que ser com alegria, não por constrangimento, não por interesse, não com tristeza, não com pesar. E aí, qual um outro entendimento que nós precisamos ter é a respeito dos dízimos, irmãos. Isso traz muita confusão. Muitas pessoas, irmãos, veem o dízimo como um peso muito grande, uma obrigação, um imposto muito grande sobre a vida deles. E nós precisamos compreender ali dentro do livro de Malaquias que o dízimo ele foi instituído, ele foi imposto para as tribos de Israel. Existia uma das tribos que ficava ao serviço do Senhor, ficava na obra, e eles não tinham um trabalho para se sustentar, eles não podiam se ausentar ali da obra. Então o Senhor colocou os dízimos sobre as outras tribos para que abençoassem os levitas, para que eles pudessem se sustentar, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Não é uma obrigação para a minha vida e para a sua vida hoje, irmãos. E nós podemos observar isso de maneira racional, porque a fé tem que ser racional. Se fosse para a minha vida e para a sua vida hoje, irmãos, aquela maldição seria sobre a nossa vida e aquela bênção também. A palavra do Senhor, irmãos, ela não traz confusão, é sim, sim e não, não. Se fosse uma obrigação hoje, se fosse um imposto hoje sobre a nossa vida como cristão, todos os dizimistas teriam bênção sem medida sobre a sua vida, assim como todos os não dizimistas não teriam o fruto do seu trabalho. Ele seria consumido pelo devorador. Irmãos, tem muitos dizimistas passando por necessidades. Muitos dizimistas, irmãos, carentes, desempregados, perdendo as coisas. Agora, quando acontece de perder um emprego, ou de haver uma perda de alguma coisa, uma quebra de alguma coisa dentro de casa, as pessoas logo falam, tá vendo? É a ação do devorador, não é dizimista, como se isso não acontecesse também na vida daquele que é dizimista fiel. E muitos dizimistas não vivem essa abundância toda e passam sim por grandes necessidades, irmãos. Por quê? Porque aquilo era para aquele povo. Se fosse para nós hoje, aquela palavra se cumpriria na nossa vida, porque o Senhor tem compromisso com aquilo que está registrado, irmãos. E muitas pessoas ministram o dízimo em cima de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o Senhor Jesus falou, o Senhor Jesus pregava a respeito de dízimo. O Senhor Jesus veio, irmãos. Ele diz, eu vim para cumprir com a lei, não para abrogá-la. Ele estava aqui para cumprir com toda a lei. E isso ele fez. Mateus, Marcos, Lucas e João trata do nascimento, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor. A graça, irmãos, que eu e você vivemos hoje, não se encontra nos 4 evangelhos. Nós não podemos basear o dízimo naquilo que o Senhor Jesus fez, naquilo que o Senhor Jesus cumpriu, porque ele estava cumprindo com a lei. Após a ressurreição e a assunção do nosso Senhor Jesus Cristo, a lei foi cravada na cruz. Hoje nós vivemos sobre uma nova aliança, irmãos. A graça, ela se dá a partir dos atos dos apóstolos. E você não vê, irmãos, Paulo,
Pedro, Lucas, João, Timóteo, Tito, Judas. Você não vê eles pregando dízimo, porque eles já tinham esse entendimento. Eles já conheciam essa palavra do nosso Senhor. A lei, ela foi cravada na cruz. O que eles pregam então? O que você vai encontrar a partir dos Atos dos Apóstolos, que é onde começa a vigorar a graça sobre as nossas vidas, irmãos? Ofertas. Você vai encontrar ali uma referência a respeito do dízimo. E eles lembrando o dízimo que Abraão deu. O dízimo e não os dízimos. Abraão deu o dízimo e esse dízimo é o dízimo que eu acredito. Não uma imposição, não uma obrigação sobre pena. Irmão, hoje nós somos livres. Em Cristo Jesus. E tudo que nós fazemos hoje é por amor, é por consideração. O Senhor está olhando para o nosso coração. É assim que Ele quer que a gente dizime. Como Abraão. Abraão, quando ganhou, irmãos, aqueles despojos depois da vitória, ele sentiu tanta gratidão no coração que ele deu o dízimo dos despojos naquele momento ali. É assim que eu e você hoje devemos fazer também. Então quer dizer que hoje nós não precisamos dizimar mais porque não está na graça o dízimo? O dízimo era da lei? Existe uma coisa, irmãos, que não foi tirada, que é o dai e ser-vos-á dado. Então nós devemos continuar dizimando sim, mas não sobre o peso da condenação. Depois que eu descobri isso, irmãos, depois que eu tive esse entendimento e eu estudei para ver se realmente isso é uma realidade e o Espírito Santo confirmou no meu coração, eu nunca mais preguei dízimo em cima de Malaquias. Tem muitas coisas que nós temos que aprender no livro de Malaquias, mas não a imposição do dízimo, porque não vale para os nossos dias de hoje como uma imposição, mas como amor. Só que existem muitas pessoas que não têm condições, irmãos, que se tirar 10% da renda da sua casa, vai faltar para pagar uma água, vai faltar para pagar uma luz. Então a pessoa não tem obrigação de dar 10%. Eu creio verdadeiramente que deve continuar dando, abençoando a obra e a vida das outras pessoas, segundo os princípios que nós estamos vendo aqui. Mas a maldade é tão grande, irmãos, nesses ensinamentos, que muitas pessoas estão vivendo, irmãos, com dor, estão vivendo com pesar, porque não tem condição de tirar os 10%. E se sentem culpadas e se diminuem. O inimigo trabalha para pisar em cima dessas pessoas. Por quê? Porque não é dizimista. Irmão, se você não tem condição de tirar 10% do seu orçamento, tire menos. Não deixe de contribuir. Mas tem que ser 10%? Não está isso na graça, irmãos. Estude a palavra do nosso Senhor. O que nós não podemos é deixar de abençoar a obra. E de forma consistente, porque o apóstolo Paulo fala assim, irmãos, no primeiro dia da semana, vocês separem. Separem o que vocês vão dar, o que vocês vão abençoar. Porque nós temos que ter uma responsabilidade no abençoar a obra. E ele ensina, olha, no dia certo, todo mês, vai lá e faça a sua contribuição. Tem pessoas que podem dar muito mais de 10%, mas tem pessoas que não têm condições. Escuta, esse peso dessa maldição não está sobre a vida dessa pessoa que não está tirando 10%. Fique em paz, fique tranquilo. Mas que a gente possa abençoar, continuar abençoando sim. Se tem condições de dar o 10%, dê, mas dê racionalmente, uma fé racional. É preciso abençoar. Se você puder, irmãos, todo mês, no dia certinho, chega a conta lá na igreja para pagar. Nós usamos, quando nós vamos lá no culto, irmãos, dos copinhos para tomar nossa aguinha, que também é comprada. Nós usamos do papel higiênico, produtos de limpeza. E nós somos ali uma família, nós abençoamos uns aos outros. A obra precisa da nossa contribuição. Então, nós precisamos continuar, não se esqueça. Não se esqueça que a avareza é pecado.
Não se esconda agora atrás desse entendimento para não dar mais, não abençoar mais a obra, porque não vai ser abençoado. Mas esse peso, essa condenação, essa ação do devorador não existe. O inimigo tem, irmãos, limites. Ele não tem mais a liberdade que ele tinha antes. O Senhor Jesus lá na cruz colocou o inimigo no seu devido lugar. Ele venceu a morte, ele venceu a lei e ele venceu Satanás. Então o inimigo tem limites para agir, mas nós temos princípios, irmãos, que a gente precisa obedecer. Tratar com carinho a obra, abençoando sim. Se você tem condição, pega a conta de água da igreja e paga você. Contribua de maneira, irmãos, consistente na obra e não se esquecendo nunca de abençoar também da porta para fora a vida de outras pessoas, tendo amor, tendo consideração para a vida das outras pessoas, se condoendo mesmo pela necessidade deles. Isso sim é que vai fazer com que a gente seja abençoado. Dízimo não é mais uma imposição para nós no dia de hoje, porque nós vivemos na graça, e a graça, como nós já aprendemos, irmãos, está ali a partir dos Atos dos Apóstolos. Amém? Assim nós vamos ser verdadeiramente abençoados. Se o dízimo fosse uma obrigação para os dias de hoje, a palavra do Senhor se cumpriria, irmãos, porque Deus não é Deus de confusão, Ele tem compromisso com aquilo que está registrado. Se fosse para os dias de hoje, então as pessoas viveriam, irmãos, se não fossem a maldição, e viveriam a bênção abundante, tremenda, ali, como o Senhor diz, aquilo era para aquele povo que precisava daquela imposição. E hoje nós vivemos, irmãos, pela graça mediante a fé, porque tudo que não é por fé é pecado. Quantos dizimistas dão por obrigação e não vivem a bênção do Senhor? E quantos vão lá e ofertam, irmão, com amor, com carinho mesmo, e têm a sua vida abençoada? Com esse entendimento é que eu quero orar com você agora. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. O entendimento que o Senhor nos dá. Que hoje nós vivemos, Senhor, na graça, mediante a fé. Os teus servos nos ensinam, Senhor, ali no livro de Atos, através da vida dos seus discípulos, que nós temos que abençoar, continuar abençoando sim. Não podemos parar, Senhor, porque quando nós fechamos a torneira do dar, a torneira do receber também é fechada, Pai. Nós não temos mais a obrigação do dízimo como era imposto ali, Senhor, para as tribos de Israel. Mas isso não quer dizer que a gente não deva, Senhor, abençoar a tua casa e a tua obra para o nosso próprio bem. Com esse entendimento, Senhor, eu sei que muitas pessoas estão sendo libertas agora de um peso muito grande, um peso, Senhor, que o inimigo traz sobre a vida da pessoa, porque muitos não têm paz por não conseguir dizimar, se sentindo o pior, Senhor, dos servos. Com esse entendimento, agora essas pessoas estão sendo libertas, porque, Senhor, o conhecimento traz essa libertação e eu te agradeço por isso, em o nome de Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, para que a gente possa, Senhor, estar abençoando com amor, com consideração, com respeito e honrando, Pai. Fazendo o dízimo de Abraão por amor, Senhor, por gratidão, porque hoje nós honramos ao Senhor com a nossa atitude, porque é o Senhor quem tem nos honrado. É um princípio, a quem honra, honra. Hoje nós levamos, Senhor, na igreja para abençoar a obra por gratidão no nosso coração, honrando a tua palavra, porque quem tem nos honrado é o Senhor, Pai, em o nome de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe ainda mais a sua vida, em nome de Jesus.